quero compartilhar algo com você da parte do Senhor. Meu Deus, depois você me diga quanto tempo. Jesus, já foi. Pega a sua Bíblia comigo e abra lá em 2 Timóteo, de capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, eu vou ler do 1 ao 5, aleluia, e eu peço que você não se distraia agora, que você não saia dessa atmosfera. Irmão, Deus quer falar com você hoje. Diz para esse irmão que está do teu lado: o Senhor quer falar com você hoje, aqui, agora, amém? Diz assim o texto: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, diga egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Ou também desses. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, essa é a tua igreja, essa é a tua noiva, e essa é a tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, seja como uma semente em nós, que ela venha germinar e dar frutos que te glorifiquem. Pai, abre os nossos ouvidos agora, Senhor, livra-nos de todas as distrações, de tudo aquilo que possa nos roubar a atenção, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos comunicar hoje, aqui e agora. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Está ali, aquele cronômetro está valendo, né? Então show, perfeito. Vou correr aqui. Querido, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, e ele dando conselhos ao seu jovem discípulo, e ele está falando aqui sobre os homens dos últimos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Há uma séria discussão teológica sobre que período seria esse, os últimos dias, né? Tem aqueles... Bom, enfim, eu não quero entrar nesse, não dá nem para começar, não dá nem para começar, porque a gente não tem tempo. Mas aquilo que Paulo está dizendo aqui dos homens, que aparentemente já existiam naquele tempo, está muito diferente de hoje, tá? Ele diz que os homens seriam caluniadores, traidores, soberbos, arrogantes, mais amantes de si mesmo. E ele fala, Paulo está falando para Timóteo: afaste-se desse. Então, esses homens já existiam na época de Paulo, já existiam, esse tipo de comportamento já era comum naquela época, e Paulo está dizendo: Timóteo, se você quiser chegar e cumprir o seu propósito, não ande perto de gente assim. Era isso. Mas sendo bem sincero, se a gente for um pouco mais além, eu acho que desde que Adão caiu, o homem é assim. Desde que o pecado entrou, o homem é assim, e não era só na época de Timóteo, de Paulo. Antes disso, os homens já estavam corrompidos pelo pecado. Então esse tipo de comportamento pecaminoso, ele já acompanha a humanidade há muito tempo. E eu queria falar um pouquinho sobre essas características. Aí você fala: mas pastor, hoje é festa, você vai falar de uns negócios tão ruins. Preciso te dizer, eu acho que no final você vai dar glória, amém?
Amém? Então fala para o irmão que está aí na cadeira, se segura aí na cadeira que diz que os homens seriam egoístas. Diga aí, egoístas. Querido, sabe o que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos interesses dos outros. Egoísta é gente que só ia pensar em si, gente que só ia olhar para si, gente que só ia querer para si. Meu Deus do céu, esse tipo de gente só existe lá no Rio de Janeiro. Eles não cruzam não, só no Rio que tem gente assim, né? Gente que quer exclusividade. Gente que quer que fura a fila, inclusive, que quer tomar a frente, que quer tudo. É quando nós pensamos primeiro em nós, sabe? Sempre dentro dos ambientes, seja no ambiente familiar, seja na igreja, a gente é incapaz, ou no lugar onde trabalhamos, quando nós somos incapazes de pensar nos outros. E a gente quer sempre o nosso bem-estar primeiro. Diz que os homens, vou correr, não dá para aprofundar. Os homens seriam avarentos. Claro que não tem, aqui não tem. Em Fortaleza, no estado do Ceará, irmão, duvido que tenha avarentos. Esses são lá para os paulistas. Me perdoem os paulistas. Avarentos, queridos. Sabe, falta de generosidade, mesquinhez, suvinice. Eu estou falando aqui, você deve estar lembrando de alguém. Você conhece alguém avarento? Alguém que é incapaz de abrir a mão, de ajudar, alguém que é incapaz de contribuir, alguém que é capaz de socorrer alguém, alguém que faz conta de centavos, hein? Gente que é incapaz de um ato de generosidade. Diz que os homens dos últimos dias, eles seriam presunçosos. Diga, presunçosos. Presunçoso é aquele que se julga melhor que os outros, queridos. É aquele que pensa ser mais do que todo mundo. E essa é uma armadilha, amado. É uma armadilha sutil. Às vezes nós não nos damos conta que agimos de maneira presunçosa. Às vezes nós não nos damos conta que em ocasiões esporádicas agimos com presunção. Sabe, é o ato de se presumir, é o julgamento baseado é o ato de presumir-se melhor do que os outros. Suposição que se tem por verdade, a gente acredita de fato, começa a acreditar que a gente é melhor. Até quando a gente pensa que é mais santo, não é? Até quando a gente pensa que eu sou mais correto, presunçoso, arrogante. A quarta característica que o apóstolo Paulo disse é que os homens seriam arrogantes, querido. Ser arrogante é o efeito de arrogar-se, de atribuir a si o direito de poder ou privilégio. É a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Aquele que é orgulhoso, aquele que é altivo. Altivez. Ser altivo, amado. Eu tenho absoluta certeza que você conhece, ou que você, quem sabe, já tenha sofrido pela altivez de alguém. Mas eu queria que nessa noite à medida que nós fôssemos descrevendo essas características que Paulo fala para Timóteo, eu queria que nós nos perguntássemos, eu queria te convidar a se perguntar se alguma vez você também já não agiu com altivez. Ser altivo, ser prepotente, se achar expert em assuntos. Aliás, o meu Deus do céu, que bom que eu estou pregando numa conferência de jovens, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, eu sou pastor de uma comunidade, de uma igreja no Rio de Janeiro, e eu estou um tanto quanto de cabelo em pé,
A minha cidade é uma cidade universitária, tem muitas universidades, então os jovens que chegam na igreja, acho que 95, 96% dos jovens estão em alguma universidade ou já se formaram. E, amado, eu nunca vi um tempo onde todo mundo sabe tudo, meu pastor. Eu nunca vi um tempo onde todo mundo sabe tudo. O camarada chega já sabendo como é. O cara que se converteu ontem à tarde, ele chega na igreja já sabendo como é que é o evangelho desde... Não é? Às vezes você senta para atender e você vai fazer um gabinete e você dá um conselho. Meu filho, vai por esse caminho, faz isso aqui e faz isso aqui. Eles não, é uma geração que tem uma dificuldade de ouvir. Sabe, por conta de um diploma, mas eu sou formado em medicina, sim, e eu sou um sacerdote sobre a sua vida, então, ouça, simples assim. Eu sou formado em relacionamento com Deus, então, a gente ora todo dia. Ué, a gente busca a face do Senhor todo dia. Então, assim, você se converteu ontem. Ouça, eu nunca vi uma geração que despreza conselho como esse tempo que nós vivemos. Então, e me perdoa se eu estou... Mas faz parte do texto aqui. E isso também é altivez, quando você não ouve, amado. Quando nós não ouvimos conselhos, quando nós desprezamos os conselhos de quem passou por provas, passou por experiências, de quem, aliás, é autoridade, às vezes, sobre nossa vida, que o Senhor constituiu. Nas conversas com pastores, uma das maiores reclamações, e principalmente com pastores de jovens, rapaz, que dificuldade, eles não ouvem. Mas vamos lá, aqui ouve, em nome de Jesus. Aliás, deixa eu abrir meu coração aqui. Eu estou feliz e estou surpreso e eu estou jubilando, porque, caramba, uma conferência de jovens, sabe, com essa força, não é comum. Não é comum, como se você possa imaginar. Vocês estão de parabéns. Você está ouvindo de alguém que ministra por esse Brasil, amado. Eu acho que os jovens daqui têm um pouco mais de ouvido. Amém? Os dois estão funcionando aí, irmão? Ainda mais nesse tempo de internet. Nesse tempo de internet, amado, os camaradas têm 6 pastores. Ele tem um pastor local e uns 5 que ele ouve na internet. E dos 5 e você pode ter certeza que dos 6, o que ele menos ouve é o local. Mas quando dá ruim, quando quebra a cara, quem vai visitar é o local, quem vai socorrer é o local. Então, amado, valorize o pastor local, valorize o pastor, valorize quem cuida de você, ouça quem cuida de você. Mesmo quando ele puxa a orelha, amado, é pai que puxa a orelha de filho, é quem quer bem, amém? Oh, Jesus! Diz que os homens seriam blasfemos, é a 5ª característica, blasfemos. O que é blasfemar? Blasfemar é insultar o sagrado, amado. Os homens, eles iriam ter desprezo pelo sagrado, eles não iriam se importar em ofender aquilo que é sagrado, eles iriam banalizar as coisas santas. Eu vou dizer, nesse tempo de internet, isso está acontecendo e muitas coisas a gente está deixando e está... Sabe, muita gente brincando com a palavra e fazendo muita piada, muita chacota, muita anedota, e a gente às vezes está tolerando. E eu não estou falando, amado, para a gente ser ultra radical, mas espera aí, tem um limite, tem uma linha que eu acho que nós não deveríamos cruzar. E Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado, os homens dos últimos dias, eles serão blasfemos. Eles iriam deixar de temer o sagrado. Eles iriam deixar de olhar o sagrado com a reverência que deveriam olhar. A 6ª característica que Paulo diz
que os homens dos últimos dias seriam desobedientes aos pais. Meu Deus, isso aqui nem de longe existe, não. Isso aí, irmão, vou dizer onde tem, só na Jamaica. Desobediente aos pais. Meu Deus do céu. Eu sou de um tempo, eu sou filho do seu Adilson. Aquele ali é meu irmão, tá, gente? O meu irmão mais velho. Meu irmão bem mais velho. Ele fica irado quando eu falo isso, mas é verdade, bem mais velho. Nós somos filhos do seu Adilson e da dona Ana. E o seu Adilson, pensa num pedreiro brabo, daquele pedreiro. Irmão, o seu Adilson, ele só olhava. Ele falava uma vez só: filho, faz isso. E, irmão, não tinha conversa. Se demorasse a fazer, ele só olhava. No olhar, irmão, você já sabia o que podia acontecer. Então, eu sou de um tempo onde pai falava e filho obedecia. Amém? Filho obedecia. Filho ouvia pai. E se não ouvisse pelo amor, ouvia de outro jeito, mas ouvia. Ouvia. Eu sou de um tempo onde a gente ficava em disciplina, muito tempo ficava. Eu sou de um tempo onde o pai, sabe, onde o filho não dizia o que o pai dizia. Mas hoje, a gente vive num tempo onde filho não ouve pai. Parece que Paulo está falando de 2024. Parece que ele está falando do ano de 2024. Hoje a gente vê filhos que pais sequer sabem onde estão. Eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, às vezes a gente está chegando, ou está indo ou voltando de algum evento, e pela madrugada, e a gente está transitando nas ruas, e a gente está vendo adolescentezinhos, jovens que não têm idade para estar na rua, e estão ali, às vezes bêbados, às vezes drogados. Parece que Paulo está falando de 2024. E eu vou falar, desobediente aos pais. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: quem não obedece a pai em casa, não obedece a autoridade nenhuma. Se não obedece pai e mãe, você pode ter certeza que não vai obedecer mais autoridade alguma. Não vai obedecer pastor na igreja, não vai obedecer mais autoridade qualquer, e muito menos o Senhor. Porque se você não obedece um pai que você vê, amado, você não vai obedecer o que você não vê. Não vai. Sétima característica, diz que os homens seriam ingratos. Digam, ingratos. Ah, amado, essa é de arrebentar. Quem aqui já sofreu com a ingratidão? Oh. Pastores não precisam levantar a mão não, porque gente, eu acho que nunca vi um povo para sofrer tanto com ingratidão do que pastor. E você sabe o quanto a ingratidão dói. Sabe, ser ingrato é a característica da pessoa que não reconhece o bem que lhe foi oferecido, amado, nem a ajuda que lhe foi concedida. É o comportamento ou atitude da pessoa que expressa falta de reconhecimento. Sabe, eu faço de novo essa comparação. Se alguém que não consegue ser grato com pessoas que vêm, você não vai ser grato com o Senhor, amado. Se você é ingrato com pastores, com autoridade, com amigos, com pai e mãe, quantas vezes a gente socorre pessoas, e a gente não socorre no interesse, e a gente não faz no interesse, mas as pessoas às vezes chegam moídas, chegam quebradas na igreja, e você vai, sabe, e você investe na vida daquela pessoa, e você quer vê-lo levantar, e você quer vê-lo caminhar, e está tudo muito bem até aí, até o dia que você de repente repreende esse ser por alguma razão. O normal é que ele saia da igreja e saia falando mal da igreja e do pastor, não é? Ou líderes,
Líder de jovem, isso passa, isso acontece no meio dos jovens? Acontece, líder de jovem? Será que acontece? Claro que acontece. Sabe, Gustavo Fauber diz que aos incapazes de gratidão nunca faltam pretextos para não tê-la. Sempre vai haver um pretexto, uma razão para aquele que não sabe agradecer. Gente que você pode mover os céus a favor dela, você pode abençoá-la 1000 vezes, mas o dia em que você não pode abençoá-la, acabou. Talvez você esteja pensando em alguns aí. 8ª característica diz que os homens seriam ímpios. Diga, ímpios. O que é ímpio? É viciado em delito. Aquele que não consegue, que volta e meia está tropeçando na mesma coisa, não consegue ficar sem romper as fronteiras, não consegue ficar sem quebrar seus limites. Ele sabe que não pode, mas ele gosta de andar perto do abismo e por isso tropeça o tempo todo. Aquele que vive na impiedade. 9ª característica para correr, meu Deus, para aquele cronômetro, segura um anjo segura aqui, em nome de Jesus. Sem amor pela família. Meu Deus, diz que os homens dos últimos dias seriam sem amor pela família. Querido, nós vivemos num tempo de famílias frágeis. Nós vivemos num tempo onde o divórcio virou banal. Olha, eu me lembro que na minha infância, as famílias, nós somos da Baixada Fluminense, irmão. Na Baixada Fluminense não é uma região, é uma região pobre do Rio de Janeiro, não é uma região, agora até deu uma melhorada, mas na época da minha infância era muito, muito complicado. Então não era um lugar de famílias super abastadas, mas eu me lembro que as pessoas passavam pela luta, passavam pela guerra, passavam pela dificuldade, passavam pela adversidade, mas ninguém largava a mão de ninguém. Era um tempo onde até brigavam, amado, mas ficava ali, e tentava consertar. Hoje, o divórcio virou comum. E infelizmente virou comum até dentro da casa do Senhor. Nós estamos aceitando com normalidade aquilo que não deveríamos. Paulo está dizendo que os homens seriam sem amor pela família. A quantidade de jovens que eu converso que diz que nem casar querem. Eu falei, mas como é que faz? Não vou casar. Não, mas como isso? Como assim? Enfim, diz que os homens seriam, 10ª característica, seriam irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Eles iriam se desentender, iriam brigar e seriam incapazes de se reconciliar. Seriam incapazes de perdoar. Seriam incapazes de pedir perdão. O irreconciliável, querido, é aquele que é incapaz de se humilhar, é aquele que é incapaz de pedir perdão, é aquele que é incapaz de voltar atrás. Diz que eles seriam incapazes de abrir mão da razão, irreconciliáveis. Diz mais, 11ª característica, eles seriam caluniadores. Meu Deus do céu, parece que o apóstolo Paulo está olhando para a internet, está olhando para o Instagram, não é? Os homens dos últimos dias seriam caluniadores. O que é um caluniador? É um difamador, é um ultrajador, é um mentiroso, é um maledicente. Amado, se alguém, nós vivemos um tempo complicado, que se alguém disser alguma coisa a teu respeito na internet, ainda que não seja verdade, aquilo toma uma proporção e o trabalho para se defender agora passa a ser seu. Você que tem que provar que você não fez aquilo que alguém disse que você fez. Caluniador é aquele que cria má fama a respeito dos outros. Infelizmente, a gente vê isso na internet e no nosso meio até. A gente vê gente do nosso meio atacando gente do nosso meio. A gente vê cristão atacando cristão. A gente vê, sabe, briga de crente na internet, meu Deus. Assassinato de reputação.
Diz que os homens seriam sem domínio próprio, eles seriam incontroláveis. Aquilo que desse na cabeça dele, eles fariam. Não ter domínio próprio é ser incontrolável, amado. Aquilo que desse vontade de fazer, eles fariam. Seriam como cidades sem muro. Cidades sem muro, expostos a qualquer desejo, a qualquer vontade. 13ª característica, diz que eles seriam cruéis. Cruéis, eles gostariam de fazer o mal, gostariam de causar dor, eles teriam prazer na dor alheia. Parece que Paulo está vivendo, amado, em 2024, porque é isso que a gente vê na internet o tempo todo. Eles seriam capazes de fingir que estão fazendo o bem para fazerem o mal. 14ª, seriam inimigos do bem. 15ª, seriam traidores. Traidor é o desleal, amado. É o falso, que age traiçoeiramente, é o hipócrita. O teu maior problema, querido, não é com aquele que se magoa com você e te fala um monte de desaforos. O teu maior problema não é aquele que fica chateado com você e vocês discutem. O teu maior problema, querido, é com aquele que fica chateado com você calado do teu lado. Aquele que fica chateado e não se expõe. Aquele que fica chateado e vai alimentando mágoas de você, sem que você saiba que ele está magoado com você. E uma hora, uau, a surpresa. Traidor. Teu problema é com aquele que caminha contigo cheio de mágoas e rancores. Ele não tem coragem de dizer o que pensa de você para você. Ele não tem coragem de dizer o que pensa de você para você. Mas ele vai dizer o que pensa de você para os outros. Luta. A 16ª característica, seriam precipitados. Eles agiriam impensadamente. Eles procederiam com precipitação. 17ª característica, eles seriam soberbos. Soberbo é uma manifestação do orgulho, querido. Sabe, é a pretensão de superioridade sobre outras pessoas. 18ª característica, eles seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles iriam viver para o seu próprio deleite. E vou falar, quando a gente lê isso, chega a desanimar. Olha o que Paulo está dizendo que seriam os últimos dias. Nós estaríamos cercados de gente assim, arrogante, soberbo, presunçosos, mais amante de si mesmo, gente traidor, gente falsa. É o que Paulo está dizendo, e quando a gente lê isso, chega a dar até não é? Se a gente não tem a graça e a unção do Espírito Santo de Deus para saber discernir, você vive de armadura, você vive fechado, você não se abre para ninguém, você não tem coragem de criar relacionamentos novos, de criar amizades novas. Por quê? Porque nós vivemos dias maus. Dias de homens precipitados, dias de homens arrogantes, dias de homens avarentos, dias de homens que só pensam em si, dias de homens caluniadores. Mas, amados, eu preciso te dar uma boa notícia. Paulo está falando que nos últimos dias os homens seriam desse jeito, mas existe também uma palavra, uma profecia sobre os últimos dias, que está lá em Atos, no capítulo 17, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Aleluia! Se nos últimos dias nós teremos mentirosos, nos últimos dias nós teremos arrogantes, nos últimos dias nós teremos soberbos, mas nos últimos dias também haverão homens e mulheres jovens cheios do Espírito Santo. Aleluia! Querido, deixa eu te dizer uma verdade, só tem um jeito, vão haver dois grupos de pessoas nos últimos dias. Os do primeiro que eu acabei de citar aqui, que tem mais de 18 características, e os cheios do Espírito Santo.
E aí a gente precisa escolher em que grupo a gente quer ficar. Querido, só tem um jeito de não ser como do primeiro grupo que eu citei, é se deixar ser cheio do Espírito Santo nesses últimos dias. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo para cumprir o teu propósito em nome de Jesus. Deus está levantando uma igreja, amado, nesses últimos dias. Deus está levantando uma igreja cheia do poder, cheia da glória dEle. Oh, aleluia! E diz que os seus filhos e filhas profetizarão. Vai ser uma geração com a capacidade de profetizar. Vai ser uma geração profética, amém? Uma geração profética. Querido, profetizar é predizer o futuro, é fazer decretos acerca do que ainda não aconteceu. Eles enxergarão o futuro, olharão para a frente e verão o destino, amém? Uma geração que vai dar destino. Eu creio, amado, em nome de Jesus, de verdade. Talvez você não dá tempo de eu dar alguns testemunhos aqui a respeito da história de como o toque no altar, como nós começamos. Meu Deus do céu. Amados, antes dos CDs, nós éramos o ministério de louvor da igreja. E nós não éramos a banda A, tá? Nós éramos a banda C, talvez, a D. Os músicos galácticos mesmo, os top da igreja, não éramos nós éramos os... E aí, amados, sabe, o pastor tinha mais de 200 músicos no ministério de louvor. O ministério de louvor tinha mais de 200 pessoas. Pensa. E aí, o pastor sempre quis ter um grupo de músicos em tempo integral para ficar durante a parte da manhã buscando o Senhor, estudando a palavra. Os 200 não quiseram. É porque era um salário mínimo que era o combinado. E aí o pessoal olhava, não, isso aí não dá, para mim não dá. Eu acho que nem a gente queria também. O Senhor fez a gente ficar doido, o Espírito Santo entrou e endoidou a gente aceitou. E aí aceitou, amado. E eu pensei, agora eu vou virar o Steve Vai. Eu vou tocar demais, que eu vou ficar a manhã inteira estudando violão, guitarra. A última coisa que deixaram a gente fazer foi botar a mão no instrumento. Sabe o que fazia durante a semana? O instrumento era só sábado, no ensaio, ou em casa. A gente ficava lendo Bíblia, a gente ficava estudando. E aí, amado, e orando. Amado, eu fui criado na igreja. Mas eu não me lembro daquele momento, até aquele momento, eu não me lembro de ter orado mais do que 10, 15 minutos, 20 minutos. Nesse tempo a gente aprendeu a orar. Eu me lembro que foi um senhor que começou a ir lá orar com a gente. Tu não está entendendo, o homem gostava de orar. Eu nunca vi tanta conversa com Deus assim. De uma vez eu falei, Senhor, nem que eu quisesse eu conseguiria ter tanta conversa com Deus. Eu não tinha assunto com Deus assim. Ele orava, ele começava, ia e dizia, ia, e eu me lembro que a gente ajoelhado, e ele ajoelhado, o joelho doía demais, eu levantava e não aguentava, e começava a orar andando, e eu lembro que passava o Davi Sasser para cá, o André Matos para lá, eu falei, irmão, a gente se deu mal nesse negócio de ter aceitado isso aqui. Nunca, vai ser isso aqui todo dia? A pergunta era essa. O pior e o melhor é que foi isso todo dia. Até a hora, amado, que a gente estava orando mais do que 10 minutos, sem perceber. 20, 30, 40, amado, tinha hora que orava 3 horas e nem se dava conta, até a hora que a presença de Deus começou a invadir aquele lugar e desatou uma glória, até a hora que o Espírito Santo de Deus começou a soprar no nosso ouvido canções, até a hora que o Senhor começou a sacudir o nosso espírito e nos mover. E sabe o que nós fizemos? Nós imaginávamos, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Esse era os músicos ali, aquela meia dúzia de músicos, nós cismamos que iríamos ganhar a nossa cidade, Nova Iguaçu, uma cidade de 1 milhão de habitantes para Jesus. Nós combinamos com um homem que tinha lá um caminhão, e nós íamos toda sexta-feira, nós mobilizamos os músicos da igreja, eram os músicos da igreja. Irmão, músico já é, isso é milagre de Deus, isso é glória de Deus, eu sei. E vamos evangelizar, músico lendo Bíblia, orando e evangelizando, eita, é avivamento. Brincadeira com os...
Jesus, nós íamos para lá e nós colocamos no nosso coração que nós iríamos ganhar e batizar 1000 almas em um ano. Irmão, diante do Senhor, ganhamos e batizamos 1000 almas em 6 meses. Sabe, nós profetizamos, nós fizemos decretos, nós liberamos decretos, e eu quero declarar, querido, que em nome de Jesus, o Senhor está levantando nesses últimos dias uma geração profética, uma geração capaz de decretar, uma geração capaz de profetizar. Diz que os jovens teriam visões, que o Senhor abra os teus olhos espirituais em nome de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos espirituais. Queridos, é muito mais do que só ser visionário. Querido, é ter a habilidade de enxergar o sobrenatural, sim. E os velhos? Os velhos sonharão. Meu Deus do céu. Isso fala da capacidade de crer. A gente está vivendo num tempo onde nem jovem está sonhando mais. Sim ou não? A gente está vivendo num tempo onde a gente vê jovens desesperançosos. E esse texto está me dizendo aqui que debaixo da unção do Espírito Santo, até os velhos, até aqueles que já estão mais próximos da partida, teriam a capacidade de sonhar, continuariam sonhando, continuariam acreditando. Amado, eu não sei quanto a você, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu testemunhei aqui sobre conquistar Nova Iguaçu, mas eu queria sair daqui, amado, tendo a certeza que eu cumpri a minha missão. Amado, está linda essa festa, está sobrenatural essa festa, está maravilhosa essa festa. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, andando naquela orla ali, hoje à tarde, eu falava, meu Deus, um povo cheio do Espírito Santo aqui faz um estrago, um povo cheio do Espírito Santo aqui, amado, já pensou esses moradores desses prédios aqui, todos convertidos, já pensou a unção de Deus, a glória de Deus invadir essas ruas, essa orla? Já pensou, amado, o Senhor invadir essa cidade? Eu estou achando que você não crê. Você já pensou, amado? A igreja tinha mais ou menos 2.000 membros, 2.500 membros. Quando a glória de Deus começou a se manifestar assim, já era uma igreja cheia do poder. Mas o Senhor quis elevar o nível, sabe? O Senhor quis quis desafiar a gente a caminhar num outro nível. A gente começou a fazer jejuns, a ir para as montanhas, como eu falei, ir para os montes orar, a ter experiências com o sobrenatural. O Senhor começou literalmente. A canção, a tua graça me basta, é uma oração. Por causa de uma frustração, a gente não conseguiu ministrar na conferência da visão celular, onde a gente queria divulgar o CD, que ninguém conhecia, literalmente ninguém. Não chamaram a gente para tocar, porque a gente foi lá achando que não ia ter ninguém. Estava lá o pastor Sóstenes de Mendes, a pastora Ludmila Ferbel, diante do trono. A gente chegou lá, quebrou a cara. E aí numa pousadinha, que nem sei se aquilo era uma pousada, o que era aquilo, que era muito ruim, foi o que a gente conseguiu pagar. A gente foi literalmente vendendo o almoço para comprar janta. A gente ali, frustrado no quarto, Davi Sasser e eu comecei ali a chorar sozinho, e Davi foi dormir, e eu falava, Senhor, e o Espírito Santo me fez uma pergunta, para quem são essas canções? E eu disse, são para o Senhor. E ele não disse mais nada, e eu comecei a pensar comigo, se são para o Senhor, porque eu estou frustrado de não ter conseguido mostrar para os homens. Quem tinha que receber, já recebeu. E aí eu vi que a gente não tinha nem começado, já tinha se perdido. Já estava com a motivação errada. No outro dia a gente chama
eu compartilho isso e nós fizemos essa oração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A maioria das canções foram, os queridos, aconteciam. E eu quero profetizar em nome de Jesus, amado. E eu quero compartilhar com a mesma graça que o Senhor derramou sobre a nossa vida, que em nome de Jesus, se buscarem, se aqui se levantar essa geração dos últimos dias, cheia do Espírito Santo, e começar a buscar a face do Senhor, Ele vai responder, e virão canções, pastor, e virão canções, queridos, e virão canções, e sem se dar conta, vocês vão ouvir sons do céu, vão ouvir aquilo que o Senhor quer ouvir na glória. E serão uma voz que vai estrondar com Fortaleza, que vai estrondar com o Nordeste, com o Brasil e com as nações. Eu creio. Quantos creem nisso, queridos? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão. E eu queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Chora calabarababastionorosa. Só tem 2 grupos de pessoas nos últimos dias, amado. Os do primeiro, do lado de lá. Avarentos, mentirosos, arrogantes, blasfemos, presunçosos. E para não ser daqueles do lado de lá, eu e você temos a obrigação de nos encher do Espírito Santo de Deus. Há uma santa convocação nessa noite. Há uma santa convocação nessa noite. O Senhor está dizendo, onde está você? Eu sei que Ele falou em especial com alguns aqui. Onde está você que eu tenho chamado? Que às vezes eu tenho até acordado pela madrugada. E às vezes por causa do cansaço não me responde. Existe uma convocação do Senhor. Eu não sei quanto você, amado, mas eu estou com 50, mas eu ainda quero ser muito usado por Deus. Eu já disse para o Senhor, Senhor, me gasta, mas com força. Eu quero ir, se puder ir os 120, eu estou aí. Eu quero ser usado por Deus. Mesmo que seja no anonimato. Mesmo que seja... Eu me lembro que uma vez eu estava em Israel e eu vi eles estavam fazendo vi uma ruína de um antigo... Oh, Jesus, fugiu a palavra. De uma antiga sinagoga. Não era sinagoga. Daqui a pouco vem a palavra. E eu vi as pedras de baixo. E elas eram maiores e eram pedras bonitas. O guia estava explicando que as pedras de baixo as pedras de cima não eram da época de Jesus, mas as de baixo eram. Eu falava, mas as pedras mais importantes, as mais valiosas, elas não ficam expostas? E ele falou, essas são da época de Jesus. E eu ficava ali pensando, meu Deus, as pedras que sustentam as construções são escondidas. Nós vivemos num tempo onde tudo é exposição e o Senhor está nos chamando para nos esconder. Está dizendo, eu vou te usar, eu vou usar a tua vida, ainda que seja sem que ninguém saiba. Irmão, eu quero terminar orando, mas de verdade, eu não sei se posso fazer uma oração? Eu disse que existe uma convocação dos céus, e específica, para algumas pessoas aqui, de maneira muito específica. Se você entende que passou da hora, e o Senhor te trouxe hoje aqui para ouvir isso, passou, é agora, começou, eu quero te encher, esteja mais disponível,
Se você entende que é com você, eu queria que você viesse aqui à frente. Se você quer ser esse, cheio, que vai ser usado, esse que vai profetizar, esse que vai ter visões, esse que vai sonhar. Oh, enquanto adoramos, diga: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, transforma-me conforme a tua palavra, oh Deus, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, oh, peça a Ele: usa-me, Deus, usa-me, Senhor, oh, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, aleluia, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, oh, eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, oh Senhor. Oh Espírito Santo, lugar, oh Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a tua convocação, Senhor, e eis aqui a tua noiva, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, eis aqui a geração do avivamento, eis aqui os homens, os
os jovens, os homens e mulheres que serão cheios do teu Espírito, cheios do teu poder, homens que sacudirão essa cidade de Fortaleza, que sacudirão o estado do Ceará, que sacudirão, Senhor, o Nordeste, o Brasil, as nações. Eu creio que o Senhor está levantando aqui profetas, eu creio que o Senhor está levantando aqui pastores, eu creio que o Senhor está levantando aqui mestres, evangelistas. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo aquele, Senhor, que até então, ó Pai, quem tem estado, Senhor, tem estado disperso, tem estado adormecido, desperta nessa noite, desperta nessa noite. Eles vieram aqui, Senhor, aos pés do teu altar publicamente declarar que eles estão disponíveis para serem usados pelo seu propósito, Senhor, para serem usados naquilo que o Senhor deseja. Então, em nome de Jesus, enche de graça, enche de dons, enche de talentos, Senhor, homens e mulheres que porão as mãos sobre enfermos e eles serão curados, jovens, Senhor, que dirão: assim diz o Senhor, e o Senhor fará. Deus, homens que serão usados na palavra, que serão conhecidos, Senhor, nas nações, Senhor, reparte aqui, Senhor, começa a soprar sobre o ministério de louvor dessa casa, começa a soprar canções dos céus, cântico dos anjos, que quando entoados a igreja será arrebatada, subirá nas alturas, e o Senhor se regozijará no seu trono, em nome de Jesus, cânticos, Senhor, que quando entoados, destravarão portas trancadas, quebrarão correntes, em nome de Jesus, que haja cura no meio da adoração dessa casa, enquanto a igreja estiver adorando de mãos erguidas, Senhor, que enfermos sejam curados, para glória do teu nome. Diga a ele: eis-me aqui, Senhor, diga a ele: eis-me aqui. Vai, querido, ora, faz a tua oração. É você e o Senhor o teu Deus, é você e o Senhor o teu Deus, é você e o Senhor o teu Deus, aleluia. Senhor, como um farol que brilha à noite, como no deserto, como flecha que acerta da maneira, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui, usa-me, Senhor, usa-me. Levanta a tua mão a Ele, mano. Vai. Ele quer te usar. Ele quer te usar para ser um sacudidor, para ser um agitador do Ceará. Essa cidade, amado, está esperando você. Está esperando a sua proclamação, está esperando você dizer: assim diz o Senhor. Está esperando os evangelistas cheios do fogo de Deus. É você, amado, é você. Não espera outra geração, é você, 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 é você. Oh, é você, somos nós, somos nós, somos
somos nós. Oh, aleluia. Oh, oh, transforma-me, usa-me e usa-me, Senhor. Oh, usa-me, 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 Senhor. Aleluia. 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 Que momento precioso. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Que palavra maravilhosa. Testemunho poderoso que nos encoraja a voltar, a retornar para uma vida de oração, para o nosso glorioso propósito de buscar a face do Mestre Jesus.